O coração de Valentina Petrovna deu um pequeno salto antes mesmo que o despertador soasse. Eram 5:30 da manhã. Mais um dia de batalha começava. Seus olhos se abriram na penumbra do quarto, como se antecipando o destino por uma fração de segundo. 40 anos como enfermeira tinham-lhe ensinado a pressentir os acontecimentos antes que eles de fato ocorressem. Ao lado, afundado no travesseiro, Igor Semyonovitch respirava tranquilo, mergulhado em mais uma hora de sono abençoado, um dos poucos privilégios que a idade avançada lhe concederá. Pela fresta da cortina fina, um clarão cinzento do amanhecer invadia o quarto, enquanto lá fora outubro sussurrava entre as árvores, não tão gelado ainda, mas já carregado daquela sensação de que o inverno se aproximava. Valentina deslizou para fora da cama com cuidado, evitando perturbar o repouso do marido. 42 anos de convivência haviam forjado entre eles um código silencioso de respeito mútuo, onde cada um preservava o descanso do outro como algo sagrado. Os chinelos foram encontrados às apalpadelas. O ralo de banho pendurado no encosto da cadeira, arrumado na noite anterior para que pela manhã não fosse preciso revirar a casa em busca de roupas. Igor sempre brincava com seu perfeccionismo, mas era justamente essa meticulosidade que a ajudava a lidar com a eterna corrida contra o tempo. Na cozinha, um clique no interruptor e a luz revelou a mesa coberta por uma toalha de plástico florida, os armários com a louça arrumada e a geladeira Atlan, comprada ainda nos anos 90, que resistia ao tempo como um velho soldado. A chaleira foi colocada no fogão. A elétrica há muito pedia aposentadoria. Enquanto a água começava a ferver, Valentina passou a preparar o café da manhã. A sogra acordaria por volta das 7, e até lá seria preciso ter pronto seu mingau de aveia especial, nem muito ralo, nem com carocinhos, adoçado com uma colher de mel. Depois da pneumonia, Anastácia Grigorievna ficará mais exigente, mas Valentina não reclamava. Afinal, a velhice era como uma doença crônica, não tinha cura, só exigia paciência. Cortando o pão, notou que as mãos tremiam levemente. Os anos de plantões noturnos e turnos exaustivos haviam deixado suas marcas. Veias azuladas e sinuosas varizes serpenteavam por suas pernas e as juntas, cada vez mais rígidas, doíam com uma insistência surda. Mas queixar-se a quem? E para quê? Era apenas a vida seguindo seu curso, pensava enquanto dispunha as fatias no prato. Preparou os sanduíches para o marido, 2 com queijo, 1 com patê caseiro. Com o tempo os hábitos haviam se transformado em rituais e os rituais em uma forma silenciosa de afeto. Não aquele amor ardente que faz o peito arder, mas aquele cuidado discreto que, como uma colcha de retalhos, mantém a família unida melhor do que qualquer promessa. Após o café, Valentina voltou ao quarto para se aprontar. Do armário, tirou o taier azul marinho, sóbrio sem ser severo. Na policlínica valorizavam sua postura impecável e sua seriedade. Os pacientes, especialmente os idosos, costumavam dizer que sua simples presença acalmava mais do que qualquer remédio. Já vai embora? Murmurou Igor, erguer-se apoiado no cotovelo, ainda sonolento. Ainda é cedo para você, respondeu ela em voz baixa, abotoando a blusa. Deixei o café na mesa. E não esqueça de dar o remédio para sua mãe. Está no armarinho, com os rótulos que eu coloquei. Resmungou ele, bocejando, e afundou o rosto no travesseiro novamente. Hoje você sai a que horas? Às 2. Depois passo no mercado. Precisamos de grãos e alguma coisa para o almoço. Posso ir eu, ofereceu Igor, sem muito ânimo. Fica aí, herói do lar, sorriu Valentina. Melhor ver aquele vazamento na torneira da banheira. Já faz 2 semanas que pinga. Diante do espelho, observou os fios brancos presos em um coque impecável, as rugas profundas ao redor dos olhos. O tempo lhe roubara a juventude, mas deixará em seu olhar algo que não existia antes, uma serenidade madura, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Com a bolsa a tiracolo, onde cabiam carteira, chaves, carteira de transporte e um frasco de remédio para pressão, Valentina saiu do apartamento em silêncio. No corredor, o cheiro de umidade misturado ao aroma do borscht da vizinha Nina Vassilievna da noite anterior. O elevador, como de costume, estava quebrado, então desceu pelas escadas, contando os lances por hábito profissional. 1, 2, inspirar, expirar. Um exercício útil para o coração. Lá fora, o ar fresco da manhã a envolveu. O céu, antes negro como tinta, clareava aos poucos, ganhando tons de cinza azulado. O bairro acordava, portas de prédios batendo, motores ronrando, alguém passeando com o cachorro ao longo dos plátanos já despidos de folhas. No ar, um cheiro familiar de fumaça de lenha no setor de casas populares, as lareiras já eram acesas para espantar o frio matinal. Valentina seguiu seu caminho habitual até o ponto de ônibus,
cumprimentando com um aceno de cabeça os poucos transeuntes que, como ela, madrugavam. Rostos conhecidos, peças de um quebra-cabeça que compunha seu cotidiano. O ônibus chegou quase vazio. Ela ocupou seu lugar preferido, junto à janela, no meio do salão. Enquanto o veículo seguia seu trajeto, seus pensamentos fluíam lentos, organizando as tarefas do dia. Entregar o relatório à enfermeira-chefe, revisar os prontuários dos pacientes em acompanhamento, fazer o pedido de medicamentos para a sala de procedimentos. Depois do trabalho, seria preciso passar no mercado e, à noite, preparar o borscht e ligar para Dmitri. O filho prometera visitar no fim de semana. Pela janela, a cidade desfilava em imagens familiares. Prédios de concreto cedendo lugar a antigos conjuntos de 5 andares, depois os prédios públicos, mais residenciais, tudo memorizado em 62 anos de vida, como as linhas da própria mão. Valentina mal olhava para os lados. A rota estava gravada em sua memória. O ônibus freou no semáforo e seu olhar, distraidamente, percorreu a parada. Entre os que aguardavam, um homem alto, de cabelos grisalhos, vestindo um casaco cinza elegante, segurava pela mão uma menininha de uns 6 anos, agasalhada em um casaco rosa. Havia algo estranhamente familiar naquele jeito de inclinar a cabeça, naquela postura. Valentina inclinou-se para frente, espreitando através do vidro, e então foi como se uma descarga elétrica percorresse seu corpo. Aquele rosto, aqueles olhos, aquele gesto quase imperceptível de ouvir alguém com atenção. Vladislas. Seu coração pulou uma batida, depois disparou com tal força que lhe faltou o ar. Por um instante, o mundo ao redor parece ter se dissolvido, deixando apenas aquela figura do outro lado da janela. 44 anos. Não o vi havia 44 anos. Desde aquele dia na estação de trem, quando ele partirá para estudar e ela ficará prometendo esperar. Uma promessa que não cumprirá. O sinal abriu e o ônibus arrancou. Valentina fez um movimento brusco, como se fosse levantar, sair, chamá-lo, mas algo assegurou, medo, vergonha, ou talvez apenas o bom senso. As pernas tremiam, e suas mãos, sem que percebesse, apertavam a barra de apoio com tanta força que os dedos doíram. Descer na próxima parada? Voltar? Pensava febrilmente, mas sabia que não o faria. A figura de Vladislav se dissolveu na névoa matinal, enquanto o ônibus a levava cada vez mais longe, em direção à policlínica, à rotina, às obrigações que não esperavam por ninguém. Dentro dela, porém, algo se partirá, como gelo fino que estala sob os primeiros passos da primavera. Memórias cuidadosamente trancafiadas em um canto remoto da alma jorraram em cascata, inundando sua mente com imagens, sons e sensações de uma juventude distante, risadas, conversas que se estendiam até o amanhecer, planos para o futuro, o toque suave de suas mãos envolvendo as dela. Uma curva brusca do ônibus a trouxe de volta à realidade. Pela janela, os velhos prédios de 5 andares passavam em sequência. Faltavam apenas 2 paradas até a policlínica. Mecanicamente, ela ajustou a gola da blusa, alisou os cabelos. Por fora, tudo parecia normal. Mas por dentro, uma tempestade se desdobrava. Foi só uma coincidência, tentou se convencer. Quantas pessoas se parecem por aí? No fundo, porém, sabia, era ele. E aquela menininha de rosa, provavelmente sua neta. Ou seja, ele tinha filhos, uma família, uma vida da qual ela nada sabia, assim como ele nada sabia sobre ela, sobre os 3 filhos, sobre as décadas de trabalho no hospital, sobre as noites quietas com Igor na cozinha, sobre a luta pela sobrevivência nos anos 90, sobre a alegria do primeiro neto. À frente, o prédio da policlínica surgia no final da rua. O prédio de 5 andares, cinzento e descascado, ergueu-se diante dela como um espelho opaco do tempo. Valentina suspirou fundo e começou a juntar suas coisas para descer. O dia seria longo, consultas, curativos, papéis para preencher. E ela precisava se concentrar no que realmente importava, os pacientes, as rotinas, a vida que seguia seu curso independentemente de reencontros inesperados. Mas a imagem de Vladislar teimava em permanecer diante de seus olhos, como uma fotografia antiga que alguém sacudira da poeira. Será que ele me reconheceria? O pensamento surgiu sem permissão, trazendo consigo um gosto amargo e doce, como o café com açúcar que ela tomava às pressas pelas manhãs. As portas do ônibus abriram-se com um chiado pneumático, e Valentina Petrovna, enfermeira de categoria superior, mãe de 3 filhos, esposa, nora, pisou no asfalto quente, endireitou os ombros e seguiu em direção à policlínica, onde a aguardavam suas obrigações cotidianas. No entanto, algo dentro dela havia se mexido, como se uma porta que há décadas permanecia trancada tivesse sido entreaberta por uma brisa repentina. Ela não se lembrava de como cumpriu seu turno naquele dia.
Os pacientes passavam em uma sequência borrada, pressões medidas, injeções aplicadas, receitas anotadas. Tudo se fundia em um fundo desbotado, enquanto uma única lembrança pulsava com nitidez dolorosa, a silhueta junto à parada de ônibus, o homem que um dia fora seu universo. Valentina agia no automático, sorria nos momentos certos, respondia às perguntas com precisão profissional, desinfetava as mãos entre um procedimento e outro. Mas sua mente vagava longe, perdida no verão de 1988, quando o mundo ainda cheirava a sol e a possibilidades infinitas. Naquela noite chovia. O baile de formatura chegava ao fim, e os alunos se espalhavam pelo pátio da escola em grupinhos desfeitos. As meninas de vestido branco, os rapazes de ternos com gravatas borboleta, todos um pouco ébrios da euforia de um ciclo que se encerrava. Valha, como ainda se chamava então, permanecia debaixo da marquise, hesitando em se jogar na chuva morna de verão, quando sentiu algo pesado cair sobre seus ombros. Você vai ficar com frio, disse uma voz desconhecida. Ela virou-se e viu um rapaz alto, do paralelo, cujos traços vagamente reconhecia. Vladik, ou só Vlad, ela achava que era assim que o chamavam. Eles mal haviam trocado palavras antes. Ele cursava a turma de físico-matemática, ela, a de químico-biológica. Obrigada, mas não estou com frio, respondeu, tentando devolver o paletó. Então fiquemos só aqui juntos, propôs ele, com uma naturalidade que a surpreendeu. Que chuva bonita, não acha? O último aguaceiro escolar de nossas vidas. Havia algo em seu tom, na maneira como pronunciou aquelas palavras simples, que fez Valha parar de respirar por um instante. Assim falam aqueles que enxergam o mundo de outro jeito, pensou, mais fundo, mais intenso, como se cada detalhe fosse um segredo a ser desvendado. Ele estendeu a mão. Vladislas. Pode me chamar de Vlad. Valentina. Ou só Valha. Sua palma estava quente e seca, e aquele toque breve foi como um estalo elétrico entre eles. Conversaram até o amanhecer, primeiro debaixo da marquise enquanto a chuva diminuía, depois, pelas ruas vazias da cidade adormecida, finalmente, sentados na margem do rio, vendo o sol rasgar o horizonte em faixas douradas. Ele falou de seu sonho de ser arquiteto, de criar espaços onde as pessoas pudessem viver com leveza, onde a luz e o ar circulam sem obstáculos. Já enviei os documentos para o Instituto de Engenharia e Construção de Leningrado, confessou, os olhos brilhando. Vou me mudar em alguns meses. Ela, por sua vez, compartilhou seus planos de prestar medicina. Quero ajudar as pessoas, disse simples. Como minha avó. A mulher havia sido enfermeira durante toda a guerra, e suas histórias, de coragem e mãos calejadas, haviam marcado Valha desde a infância. O que veio depois foram 3 meses de um verão que parecia não ter fim. Encontravam-se todos os dias, caminhavam pelo parque municipal, sentavam-se à beira do rio, falavam por horas sobre livros, música, o futuro que se desenhava diante deles como uma tela em branco. Valha lembrava do tremor das folhas dos álamos sobre suas cabeças, dos reflexos do sol dançando nos olhos dele quando falava de seus projetos. Lembrava do cheiro de sua colônia, algo fresco, cítrico, e de como o coração disparava quando seus dedos se roçavam sem querer. Ele já carregava consigo um caderno de esboços, onde desenhava edificações estranhas, quase futuristas. Olha aqui, dizia, mostrando os rascunhos. Aqui vai ter muita luz, nenhum corredor apertado, nenhuma janela minúscula. As pessoas merecem viver em lugares que ampliem suas vidas, não que as comprimam. Ela o ouvia fascinada não tanto pelas ideias em si, mas pela paixão que a sustentava. Em momentos assim, Vlad parecia irradiar uma luz própria, e Valha sentia que estava se apaixonando de maneira irrevogável, sem volta para sempre. O primeiro beijo aconteceu na ponte de madeira sobre o rio, quando o pôr do sol tingia água de cobre e ouro. Estavam apoiados no corrimão, observando o disco solar afundar no horizonte, quando ele virou-se para ela e disse sem aviso: Eu te amo. Sei que é cedo para dizer isso, mas nunca menti na vida e não vou começar agora. Valha não respondeu com palavras. Apenas se virou, ergueu-se na ponta dos pés e encostou os lábios nos dele. Por um instante, o mundo inteiro desapareceu. Existiam apenas eles dois, o calor da noite e o cheiro de terra úmida após a chuva. Mas a felicidade deles duraria pouco. Quando Vlad foi pela primeira vez à casa de Valha, seu pai, Piotr Mikhailovich, recebeu-o com uma frieza cortante. Após a visita, veio a conversa longa e dolorosa. Você sabe quem é o pai dele? Trovejou Piotr. Um alcoólatra, um bêbado notório. Todo o bairro conhece sua fama. Quantas vezes não o expulsaram do trabalho? E a mãe, uma coitada, apanhando em silêncio como um rato. O filho não será diferente, pode apostar. A maçã não cai longe do pé.
Vlad não é assim, tentou argumentar Valha. Ele é talentoso, inteligente. Todos eles começam assim, cortou o pai. Depois, os genes falam mais alto. Não, não permitirei que você se envolva com essa família. Você tem todo um futuro pela frente, a faculdade, a carreira. Para que carregar esse peso? A mãe, embora mais suave, apoiou o marido. Filha, você mesma planejava ir para Omsk estudar medicina, e ele vai para Leningrado. Duas cidades em extremos opostos do país. Que amor suporta uma distância dessas? Só vão se torturar. Valha chorou, discutiu, resistiu. Mas aos poucos, as dúvidas começaram a se infiltrar em seu coração. Como ficariam juntos, se teriam que estudar em cidades tão distantes? 5 anos de separação não eram brincadeira. Vlad percebia o distanciamento dela, adivinhava as razões, mas não a pressionava por explicações. Apenas uma vez, olhando-a nos olhos com uma intensidade que a fez estremecer, disse: Eu não sou meu pai. Nunca serei. Sei o que dizem, mas vou provar que estão errados. Só me dê uma chance. E ela acreditou. Ou quis acreditar. Mas a vida tinha outros planos. No final de agosto, ambos receberam as cartas de aprovação. Vlad no Instituto de Leningrado, Valha na Faculdade de Medicina de Omsk. Entre eles, milhares de quilômetros e 5 anos de estudos. O último encontro foi na estação de trem. Vlad partia primeiro, seu trem para Leningrado saía ao amanhecer. Ficaram no embarque, segurando-se pelas mãos como se temessem que ao soltar, o outro desaparecesse para sempre. Vou escrever toda semana, prometeu ele. E nas férias com certeza vou voltar. Depois da formatura, voltarei para buscá-la ou a levarei comigo. Juro que ficaremos juntos. Valha assentia, contendo as lágrimas. Queria acreditar, mas uma voz sussurrava dentro dela: não vai dar certo. É difícil demais. É longe demais. Espere por mim, pediu Vlad, quando soou o apito de partida. 5 anos não são nada. Vamos conseguir. Eu me esforçarei ao máximo. Ela só conseguiu responder: eu também. Ele a beijou como se quisesse gravar na memória o gosto de seus lábios, o calor de seu corpo. Depois pulou no degrau do vagão já em movimento. A última imagem que Valha guardou foi sua silhueta na janela, a mão agitando-se em despedida até sumir na curva dos trilhos. No primeiro ano, cumpriram a promessa, cartas semanais. Vlad descrevia Leningrado, as aulas exaustivas, os novos amigos. Valha falava de Omsk, das provas difíceis, das anedotas da República Estudantil. Mas nas primeiras férias de inverno, ele não pôde voltar. A sessão de exame se estendeu. No verão, tampouco. Foi enviado com o grupo para um estágio em Pskov. A distância, que antes parecia um obstáculo a ser superado, começou a se transformar em um abismo. Não eram apenas os quilômetros que os separavam, mas as vidas que pouco a pouco tomavam rumos distintos. Não eram apenas os quilômetros que os separavam, mas também o tempo, repleto de novas experiências, pessoas e preocupações. As cartas ficavam cada vez mais curtas e espaçadas. No final do segundo ano, escreviam uma vez por mês, depois a cada 2 meses. Valha percebia que com frequência cada vez maior, esquecia os detalhes do rosto de Vlad, o timbre de sua voz. Foi então que apareceu Igor, 3 anos mais velho, quase um médico formado. Sério, confiável, com os pés no chão. Cortejava-a com persistência, mas sem pressa. Levava doces ao alojamento, ajudava nos estudos. Ouvia suas histórias com uma atenção tão genuína que era impossível não se deixar conquistar. Os pais aprovaram a escolha na hora. Esse sim é um homem de verdade, dizia o pai. São homens como ele que sustentam o país. Quando Igor pediu sua mão, Valha hesitou. Tirou a caixa com as cartas de Vlad, releu todas em uma única noite. Mas em vez da antiga emoção, sentiu apenas uma tristeza quietinha, como se folheasse um álbum de fotografias amareladas. Sua última carta a Vlad foi escrita 1 semana antes do casamento. Explicava, pedia desculpas, desejava felicidade. Não esperava resposta, e não a recebeu. Depois veio o casamento, simples mas alegre. Um apartamento pequeno, mas seu. O trabalho na policlínica. O nascimento do primeiro filho. Uma vida cheia de afazeres e alegrias, onde não havia espaço para lembranças de um primeiro amor. Só de vez em quando, em sonhos muito raros, via a chuva de verão e um rapaz alto jogando seu paletó sobre seus ombros. Acordava com uma saudade inexplicável, que logo era abafada pelo choro de um filho, pelo despertador, pelos passos do marido na cozinha, pelos sons concretos de uma vida realizada. Valentina Petrovna, está tudo bem? A voz da enfermeira-chefe a trouxe de volta à realidade do consultório. Sim, sim, claro. Valha guardou depressa a seringa no recipiente de descarte. Pensou nas proceduras do dia seguinte.
Galina Fyodorovna, baixa de olhar penetrante e caráter decidido, balançou a cabeça, desconfiada. Você não está bem. Hoje parece que está em outro mundo. Está doente? Não, só um pouco cansada. Não dormi bem, mentiu. A sogra tossiu a noite toda. Ah, esses velhos. Dão trabalho, concordou a enfermeira compreensiva. Vá para casa, já acabou o turno. Amanhã o Petrovich prometeu aumentar a pressão nas tubulações. Vai esquentar. Os pacientes reclamam que está frio nos consultórios. Valentina assentiu, tirou o jaleco e pendurou-o no gancho. Os movimentos eram automáticos. Quantas vezes, ao longo dos anos, repetir aqueles mesmos gestos? 36 anos na mesma policlínica, 25 deles no consultório de procedimentos. Centenas de pacientes por mês, milhares de injeções e soros, milhões de sorrisos e palavras de apoio. Saiu do prédio e rumou para o ponto de ônibus, mas, no meio do caminho, mudou de ideia. Os pés a levaram sozinhos até o parque onde, outrora, passeava com Vladislav. Precisava de tempo para se recompor, para entender os sentimentos despertadores que ele encontra inesperado. No parque, o outono já se anunciava. Folhas amarelas cobriam os caminhos. O vento se infiltrava pela blusa, fazendo-a estremecer. Valentina sentou-se no mesmo banco onde costumavam ficar os dois e deixou os pensamentos fluírem. Igor sempre esteve ao seu lado, pouco falante, sólido como uma rocha. Não era romântico, mas um homem bom, um bom pai. Com ele não houve paixões arrebatadoras nem quedas dolorosas, apenas um fluxo constante, onde as tempestades vinham de fora, nunca dos sentimentos. Sempre considerou sua vida bem-sucedida. Os 3 filhos cresceram pessoas de bem. Mikhail seguiu os passos do pai. Tão metódico quanto ele, engenheiro em uma grande empresa, provedor da família, dono de uma casa que construíra com as próprias mãos. Helena herdara sua vocação pela medicina, trabalhava como clínica geral e recentemente defenderá o doutorado. Já o caçula Dmitri, surpreendera a todos ao se tornar professor de literatura, alma artística, igual ao avô Petróleo Mikhailovich, embora este fosse um homem severo. Lembrou-se de como os anos 1990 haviam sido difíceis. A fábrica onde Igor trabalhava cambaleava. Os salários atrasavam meses, depois vieram as demissões. Ele não foi dispensado, bons encanadores eram valiosos, mas o pagamento era irrisório. Valentina assumiu plantões noturnos no hospital. Igor consertava encanamentos em casas alheias. As crianças usavam roupas gastas, mas limpas. Compravam apenas o essencial, mas conseguiram superar a crise. Nunca Igor perdeu a paciência, nunca se entregou ao álcool ou ao desânimo. Todas as noites, ao voltar do trabalho extra, depositava silenciosamente o dinheiro ganho sobre a mesa, ia lavar-se e sentava-se na cozinha para ajudar os filhos com matemática ou física, seu ponto forte. Essas memórias trouxeram outras, os primeiros anos ao lado da sogra. Anastasia Grigorievna não gostara dela de início. Nada estava certo. O bor era ralo, a roupa mal passada, mimava demais os netos. Valentina, porém, não revidava nem reclamava ao marido. Limitava-se a fazer seu trabalho, ignorando as críticas. O ponto de virada veio com o nascimento de Dmitri. O parto fora complicado, a recuperação longa. Foi então que a sogra, sem alarde, assumiu os cuidados com os 2 filhos mais velhos e a casa. Sem dramatismos, simplesmente estendeu a mão. Desde então, a relação mudou. A antipatia deu lugar ao respeito, depois ao afeto. Agora, aos 86 anos, Anastasia Grigorievna mantinha a mente lúcida e a língua afiada. Ainda lia sem óculos e era a maior crítica da televisão moderna na família. Os pensamentos de Valentina voltaram ao encontro daquela manhã. Como teria sido sua vida se tivesse escolhido Vladislav? Se tivesse ido com ele para Leningrado, tornado-se esposa de um arquiteto, tido outros filhos, não Misha, Lena e Dima, mas pessoas completamente diferentes. Com outros rostos, outras personalidades, outros destinos. A ideia a deixou desconfortável. Não conseguia imaginar o mundo sem seus filhos. Eles eram parte dela, a melhor parte. Como lamentar uma escolha que os trouxera à existência? E, no entanto, algo doía no peito quando lembrava do jovem com o bloco de desenhos, sonhando em construir casas claras e espaçosas. O telefone tocou na bolsa, interrompendo o fluxo de pensamentos. Era Helena. Mãe, onde você está? A voz da filha soava preocupada. O pai disse que você já deveria ter voltado do trabalho. Resolvi dar uma volta, respondeu Valentina. Estou no parque, tomando um ar. No parque? Helena surpreendeu-se. Aconteceu algo? Valentina hesitou. Com a filha, sempre tivera uma relação de confiança especial. Se havia alguém com quem poderia compartilhar aquele abalo, era ela.
Hoje vi uma pessoa do meu passado, confessou finalmente. Meu primeiro amor. Do outro lado da linha, um silêncio. Você falou com ele? Perguntou Helena, cautelosa. Não. Passei de carro. Ele não me viu. Outra pausa. Então a filha disse com uma suavidade inesperada. Vem aqui agora. O Serguei está de plantão. As crianças estão com a minha sogra. Ficamos um pouco, conversamos. Meia hora depois, Valentina entrava no apartamento da filha, um aconchegante apartamento de 3 quartos em um prédio novo. Helena, alta de traços que misturavam a delicadeza da mãe e a solidez do pai, recebeu-a à porta. Chá ou algo mais forte? Perguntou, ajudando-a a tirar o casaco. Chá, sorriu Valentina. Você sabe que não gosto de bebidas fortes. Acomodaram-se na cozinha. Helena tirou os óculos com gestos lentos, como se precisasse enxergar melhor não só seu rosto, mas o tempo que o separava. Os fios prateados no cabelo castanho, antes tão preto, brilhavam sob a luz fraca do outono. As mãos, aquelas mesmas mãos que outrora seguiam as linhas de seus cadernos de poesias, agora tremiam levemente ao ajustar a gola do casaco. Quanto tempo, murmurou ele, e a voz, embora mais grave, ainda carregava aquele timbre quente que ela reconheceria em qualquer lugar. Eu não sabia que você ainda morava aqui. Valentina sentiu o peso da bolsa no ombro, o frio que mordia suas bochechas, mas nada disso importava. O mundo havia se reduzido àquele pedaço de calçada, a distância de 1 metro entre eles, a memória de um beijo roubado atrás do ginásio. Voltei depois da faculdade e respondeu, cruzando as mãos à frente do corpo, como faziam as enfermeiras quando precisavam se conter. E você? Sempre soube que era de Moscou. Vladislar balançou a cabeça, um sorriso melancólico tocando seus lábios. Trabalhei lá 30 anos. Engenharia como planejávamos. Fez uma pausa, olhando para o buquê que ainda segurava. Mas a aposentadoria. A gente volta para os lugares que guardam algo de si mesmo, não é? Ela entendeu. Não era só a cidade. Era a lembrança dela. Um silêncio se instalou, confortável apesar dos anos. Não havia pressa, não havia o que provar. A vida já havia feito suas escolhas por eles. São para a sua neta? Valentina apontou para as rosas, quebrando o encanto do momento com uma pergunta prática, como se falassem do tempo. Ah, não. Ele riu baixo, constrangido. Para uma velha amiga. Aniversário hoje. Velha amiga. As palavras ecoaram em sua mente. Quantas velhas amigas um homem coleciona ao longo de 4 décadas? Mas não havia ciúme, apenas uma curiosidade tranquila, como folhear um álbum de fotografias alheias. Você ficou bonita, V.A. Valentina corrigiu-se ele, ruborizando como um adolescente. O tempo foi gentil contigo. Ela ia responder que o mesmo valia para ele, mas a verdade era mais complexa. O tempo havia esculpido sulcos em seu rosto, sim, mas também lhe dera uma serenidade que aos 20 anos ela não conhecia. Em vez disso, perguntou. E a sua família? Sua esposa? Vladislav olhou para o chão, girando o anel de casamento no dedo, um gesto que Valentina reconheceu instantaneamente, como se o tempo não tivesse passado. Perdi a Lida há 5 anos. Câncer? Sua voz não tremia, mas havia uma sombra nos olhos. A neta, sim, a Ania, é minha companheira agora. Ela me salvou de certo modo. Valentina assentiu, sentindo o nó na garganta se desfazer. Não era alívio, era compreensão. A vida de cada um havia sido tecida com fios de dor e alegria, e nenhum deles saíra ileso. Lamento muito, disse, sincera. Perder alguém assim. Não há palavras. Ele aqueceu, e por um momento pareceram 2 estranhos unidos por uma dor universal. Mas então Vladislav sorriu, e foi como se o sol rompesse as nuvens cinzentas. E o seu marido? Você mencionou netos na outra vez. Igor. O nome saiu natural, como um reflexo. 42 anos juntos. 2 filhos, 3 netos. Uma vida, procurou a palavra certa. Cheia. Ele anuiu, e Valentina percebeu que não havia julgamento em seu olhar. Só uma aceitação tranquila de que as estradas que tomaram os haviam levado a lugares diferentes, mas não menos válidos. Às vezes me pergunto, disse Vladislav, quase para si mesmo, como teria sido se... Valentina esperou, mas ele não terminou a frase. Não precisava. Ambos sabiam que se era uma ilha inalcançável. A gente não pode viver de ses Vlad, respondeu, surpreendendo-se com a firmeza. A vida é feita do que foi, não do que poderia ter sido. Ele a olhou por um longo momento, como se a visse pela primeira vez. Então, com um gesto súbito, estendeu o buquê. Aceita? Não são rosas de estufa, são daqui mesmo. A florista disse que duram mais. Valentina hesitou. Não pelo gesto, mas pelo que ele significava.
Mas então lembrou das palavras de Helena. Às vezes é bom lembrar que o coração ainda sabe se emocionar. Aceitou as flores, inalando seu perfume fresco. Obrigada. Vão alegrar minha cozinha. Assim como você alegrou a minha manhã, disse ele, e desta vez não houve constrangimento, apenas uma sinceridade que os anos haviam polido. Um vento mais forte sacudiu as árvores, e Valentina apertou o casaco contra o corpo. Preciso ir, minha sogra está doente, e tenho pacientes esperando. Claro. Vladislav recuou um passo, mas não sem antes anotar algo em um guardanapo que tirou do bolso. Meu número, caso queira tomar um chá algum dia. Sem pressa, sem compromissos. Só 2 pessoas lembrando que o mundo já foi mais colorido. Ela guardou o papel na bolsa sem responder. Não era uma promessa nem uma recusa. Era a liberdade de deixar a vida fluir, sem forçar o que não tinha pressa de acontecer. Até logo, Vlad. Até logo, Valentina. Ela se virou e seguiu o caminho, mas desta vez o frio não a incomodava. Carregava consigo o peso leve das rosas, o eco de uma risada juvenil que ainda morava em algum canto de sua memória, e a certeza de que, às vezes, reencontrar o passado não era sobre revivê-lo, mas sobre agradecer por ele ter existido. Ele sorriu como se não acreditasse no que via. Não consigo acreditar. Pensei que você já tivesse saído da cidade há muito tempo. E eu achei que você ainda estivesse em Leningrado, corrigiu-se, como se o nome antigo tivesse escapado por hábito. Em São Petersburgo, quero dizer. Ficaram ali, no meio da rua, sem saber o que dizer depois daquilo. A chuva começou a cair, fina e persistente, como se o céu tamborilasse suavemente no asfalto. Que tal entrarmos em algum lugar? Sugeriu Vladislav, apontando para um pequeno café do outro lado da rua. O café lá é bom. Se você tiver tempo, é claro. Valentina olhou para o relógio. Faltava mais de 1 hora para o início do turno. Tinha saído mais cedo de casa, contando com a caminhada para espairecer. Tem um pouco, respondeu. Mas não pode ser demorado. Estou a caminho do trabalho. O café os recebeu com calor e o cheiro de pães recém-saídos do forno. Sentaram-se junto à janela, pediram café, e Valentina observava Vladislav às escondidas. Os anos o tinham mudado, mas não tanto quanto ela imaginava. A postura ereta, o olhar atento, como se ele enxergasse não só a pessoa à sua frente, mas também o que ela guardava por dentro. Só os cabelos estavam completamente brancos, e sulcos profundos marcavam a testa e as bochechas, como leitos secos de rios em um mapa antigo de sua vida. Você não mudou nada, disse ele, como se lesse seus pensamentos. Não me lisonjeie, riu ela, com um tom entre a brincadeira e a sinceridade. Tenho 62 anos e sei muito bem como estou. Estou falando sério, balançou a cabeça Vladislav. Os olhos são os mesmos. O sorriso também. A garçonete trouxe o café e uns doces. Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Você está aqui a passeio? Perguntou Valentina finalmente. Não. Voltei para ficar, respondeu ele. Comprei um apartamento num prédio novo, à beira do rio. Mudei-me há 1 mês. E São Petersburgo? Indagou ela. O trabalho? Vladislas tomou um gole de café antes de responder. Já estou aposentado há 2 anos. E lá, não tinha mais nada que me prendesse. Minha esposa faleceu há 3 anos. Câncer? Disse isso com simplicidade, sem drama, mas Valentina viu como seus olhos escureceram por um instante. Deixei o apartamento para minha filha e o genro. Decidi voltar para cá. Sempre quis ver como a cidade tinha mudado. Meus pêsames, disse Valentina baixinho. Obrigado, aceitou ele com um aceno de cabeça. Ela olhou para o buquê de rosas que ele havia colocado na cadeira ao lado. E essas flores? Para minha filha. Hoje é aniversário dela. Ela também se mudou para cá com a família por causa do trabalho do marido. Minha neta, Sofia, está no 1º ano. Fez uma pausa como se uma peça do quebra-cabeça se encaixasse. Foi com ela que você me viu no ponto de ônibus? Valentina se surpreendeu com a própria confissão. Há 1 semana, eu estava no ônibus e você estava na parada com uma menina. Não tive coragem de descer. E eu não te vi, balançou a cabeça Vladislav. Sim, era a Sônia. Eu a buscava na escola de música. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Menos tenso, mais cheio de coisas não ditas. Tomaram o café, observando-se de relance, comparando o passado com o presente. E você? Perguntou ele por fim. Como foi a sua vida? Normal, deu de ombros Valentina. Trabalho como enfermeira numa clínica. 3 filhos, 2 netos, 1 neta. Meu marido está aposentado, mas ainda faz uns bicos. Você é feliz? Perguntou ele, direto, olhando-a nos olhos. A pergunta a pegou de surpresa.
Não era um questionamento sobre insatisfação ou rotina, mas sobre algo mais profundo, felicidade pura e simples, como só os jovens ou os muito velhos se atrevem a perguntar. Sim, respondeu, depois de um momento. À minha maneira, sou feliz. E você? Devolveu ela. Fui feliz com Tamara, disse ele sem rodeios. 28 anos juntos. Um bom casamento valia. Um casamento de verdade. Não havia reprovação em suas palavras, apenas a constatação de um fato. E Valentina sentiu um alívio estranho. A vida dele também tinha valido a pena. Fico feliz por você, disse sincera. Vladislas mexia a colher no café, como se organizasse os pensamentos. Depois, tirou do bolso interno do paletó uma carteira de couro gastado e dela retirou uma fotografia amarelada. Olha, estendeu-a para Valentina. Na imagem, ela viu a si mesma aos 18 anos, com um vestido branco de formatura e uma longa trança sobre o ombro, posando no parque da cidade com o chafariz ao fundo. Você guardou isso todo esse tempo? Perguntou surpresa. Guardei, respondeu ele, simples. Tamara sabia de você? Sabia. Contei a ela no início do nosso relacionamento. Ela era uma mulher incrível, sábia, compreensiva. Nunca teve ciúmes do passado. Dizia que o primeiro amor é como o primeiro amanhecer. Impossível esquecer, mas isso não significa que devemos passar a vida inteira olhando para o leste, sem seguir em frente. Valentina olhava para a fotografia, e lhe parecia que a jovem no retrato a observava com uma leve censura, pelos sonhos não realizados, pelas promessas quebradas. Sabe, disse Vladislav devagar, durante muito tempo, achei que só voltaria a te ver quando retornasse para cá. Imaginei esse reencontro centenas de vezes, mas a realidade sempre é mais rica do que a fantasia. Não é? Concordou Valentina, devolvendo-lhe a foto, não guardei nenhuma sua. Joguei tudo fora depois do casamento. Achei que seria mais justo com Igor. Entendo. Assentiu Vladislav. E não te culpo. Éramos muito jovens, muito inexperientes. E a distância, ela mata até os sentimentos mais fortes, quando não há como se encontrar. Eu pensava muito em como teria sido a nossa vida, confessou Valentina. Se eu tivesse ido com você para Leningrado, ou se você tivesse voltado depois da faculdade. Eu também pensei nisso, sorriu ele. Principalmente nos primeiros anos. Mas depois entendi que não adianta. A vida não se conjuga no subjuntivo, como dizia minha professora de literatura. Anastasia Grigorievna? Perguntou Valentina de repente. Sim, surpreendeu-se ele. Como você se lembra? Ela é minha sogra, sorriu Valentina. Mora conosco há 8 anos. Vladislav riu alto, de um jeito contagiante, como na juventude. Que volta que o mundo dá. Pequeno, não é? O riso dele era tão genuíno, tão jovem, que Valentina não resistiu e também se deixou levar. A tensão que os acompanhará desde o início da conversa se dissolveu. Então você se casou com Igor Sokolov? Sim. Ele estudava na turma paralela, lembra? Alto, sério. Vagamente admitiu Vladislas. Na época, eu não prestava atenção em mais ninguém além de você. Valentina olhou para o relógio e se assustou. Preciso ir. Meu turno começa em 20 minutos. Eu te acompanho, se não se importar, levantou-se Vladislav. Saíram do café. A chuva tinha aumentado, e ele abriu sobre eles um guarda-chuva grande e preto. Caminhavam lado a lado, quase encostando os ombros, e o silêncio já não era desconfortável. Valia, disse Vladislas parando de repente. Não quero perder você de novo. Não como mulher, esses tempos já passaram, mas como amiga, como parte da minha vida. Poderíamos nos encontrar de vez em quando só para conversar, lembrar, trocar novidades. Valentina olhou em seus olhos. Não havia mais a paixão da juventude, mas algo igualmente valioso, compreensão, respeito, o afeto maduro de quem viveu o suficiente para saber o valor do que é verdadeiro. Eu gostaria, respondeu baixinho. E o que vão dizer nossas famílias? O que há para dizer? Deu de ombros Vladislas. Somos adultos, temos 62 anos. Não vamos destruir famílias nem fugir para o pôr do sol. Somos apenas 2 velhos amigos que se reencontraram depois de meia vida. Valentina pensou em Igor, nos filhos, na sogra. O que diriam? Mas então se lembrou da conversa com Helena. Talvez fosse uma chance de acrescentar um pouco mais de cor à vida. Está bem, assentiu decidida. Vamos nos encontrar de vez em quando. Como amigos. O rosto de Vladislas se iluminou. Ótimo. Posso te dar meu número de telefone? Trocaram contatos. Na porta da clínica, Vladislav segurou sua mão por um instante, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas apertou-a com carinho antes de se despedir. Até a próxima então.
Até a próxima, repetiu Valentina, observando se afastar sob a chuva, com o guarda-chuva aberto e as rosas ainda frescas na mão. Desta vez, não havia dúvidas nem medos. Apenas a certeza de que algumas histórias não precisam de finais felizes, só de continuidades honestas. Vladislav seguiu seu caminho, mas não sem antes apertar a mão de Valentina por um instante a mais do que o necessário. Obrigada, Valia, por este encontro. Pelo seu perdão. Ela balançou a cabeça, com um sorriso suave. Não há o que perdoar. A vida simplesmente seguiu o curso que devia seguir. Ele assentiu, sorriu pela última vez e se afastou, levando consigo o buquê de rosas para a filha. Valentina ficou observando sua silhueta se dissolver na chuva fina, sentindo uma estranha tranquilidade. Não era a euforia de um reencontro apaixonado, nem a agitação de um novo romance. Era algo mais sutil, a alegria serena de redescobrir uma parte de si que ela pensava estar perdida. Aos 62 anos, já não se esperam grandes tempestades nem aventuras românticas. Mas a vida, em sua sabedoria quieta, ainda reserva surpresas, não aquelas que viram tudo de cabeça para baixo, mas as que iluminam os cantos já conhecidos com uma luz nova. Valentina respirou fundo, ajustou o cabelo e entrou na clínica. Apesar da chuva, o dia prometia ser bom. E foi. O plantão transcorreu sem contratempos, os pacientes estavam mais amáveis que o usual, e até a chefe, eternamente insatisfeita, elogiou sua organização nos registros. Parecia que o mundo inteiro havia ganhado cores mais vivas depois daquele café com Vladislav. Ao chegar em casa, o cheiro de tortas recém-assadas a recebeu. Igor estava à mesa folheando o jornal, enquanto Anastasia Grigorievna mexia nas panelas, algo surpreendente, considerando seu mal-estar pela manhã. Milagres não acabam mais, brincou Valentina, tirando o casaco. A senhora não estava doente, Anastasia Grigorievna? A sogra virou-se, enxugando as mãos no avental. Doente? Bobagem. Deitei-me um pouco, tomei chá com framboesa e passei. Ainda tenho a força que sua avó me deixou, como vê, disse, com um brilho nos olhos que desmentia qualquer fraqueza. E você hoje parece mais jovem, Valia, observou Igor, dobrando o jornal. Os olhos brilham, as bochechas estão coradas. O que aconteceu? Valentina hesitou. Não pretendia esconder o encontro, mas não sabia por onde começar. Encontrei um velho conhecido, disse cuidadosa. Terminamos a escola juntos. Ele voltou à cidade depois de muitos anos fora. E quem seria? Perguntou Igor, tomando um gole de chá. Vladislav Juravliov. Lembra dele? Estudava na turma de física e matemática. Igor franziu a testa como se revirasse memórias. Alto, sério. Andava sempre com um bloco de desenho? Exatamente, ele, surpreendeu-se Valentina. Não imaginava que se lembrava. Como não me lembrar? Resmungou Igor com um meio sorriso. Todas as garotas perdiam a cabeça por ele. Especialmente você. Valentina congelou, sem saber o que responder. Não sou cego, continuou Igor, tranquilo. Vi quando saíram juntos no baile de formatura, como passaram o verão inteiro inseparáveis. Ele fez uma pausa. Fiquei com ciúmes pra burro. E você soube, todo esse tempo? Perguntou ela, atordoada. Claro que soube, deu de ombros. Soube quando ele foi embora para Leningrado, soube que trocaram cartas no começo e depois pararam. Anastasia Grigorievna, que fingia estar ocupada com as tortas, interveio sem se virar. Vladislav Andreevich Juravliov, aquele que virou arquiteto, não é? Agora foi a vez de Valentina se surpreender. A senhora o conhece? Como não conhecer? Retorquiu a sogra. Menino talentoso. Desenhava como ninguém e tirava sempre 5 em matemática. Fico feliz que tenha dado certo para ele. A senhora foi professora dele? Valentina arredondou os olhos, embora já soubesse a resposta. É claro. Lembro de todos os meus alunos, disse Anastasia, tirando uma torta do forno e colocando-a para esfriar na janela. E também me lembro de que vocês dois eram amigos. Ela virou-se com um olhar que misturava afeto e pragmatismo. Mas a juventude passa rápido, minha filha. A vida é longa. Não dá para viver só de passado. Não havia julgamento em suas palavras, apenas a calma certeza de quem já viu muitas primaveras e outonos. Valentina olhou para Igor. E você não se importa que tenhamos nos encontrado? Ele demorou um pouco para responder, como se pesasse cada palavra. Valia, não temos 20 nem 40 anos. Vivemos juntos mais de 4 décadas, criamos filhos, cuidamos de netos. Seu tom era sereno, quase brincalhão. Do que eu teria medo? Que você vá embora com ele para o fim do mundo. Um sorriso irônico tocou seus lábios, mas os olhos permaneceram sérios. Além disso, não sou tolo a ponto de ter ciúme de memórias. Todo mundo tem direito ao seu passado.
Valentina, sem pensar, aproximou-se e abraçou o marido pelos ombros. Obrigada. Igor, visivelmente constrangido, deu tapinhas em seu braço. Chega, chega. As tortas estão esfriando. Vamos jantar. Durante a refeição, Anastasia Grigorievna perguntou, como se a pergunta tivesse surgido do nada. E então, como está ele, o Vladislav Andreevich? Mudou muito? Mudou, é claro, respondeu Valentina. Mas no essencial continua o mesmo, direto, sincero. Tem família? Indagou Igor, servindo-se de mais um pedaço de torta. A esposa faleceu há 3 anos. Tem uma filha e uma neta de 6. Coitado, suspirou Igor com genuína compaixão na voz. Que ninguém passe por isso. Valentina mais uma vez admirou-se da bondade quietinha do marido. Um homem de poucas palavras, mas de um coração imenso. Ele me convidou para um passeio no parque no domingo, confessou, decidida a ser totalmente franca. Só para conversar, lembrar dos velhos tempos. Igor assentiu sem hesitar. Claro que deve ir. Eu ia mesmo pescar com Mikhail, e sua mãe não ficará sozinha. O Dmitri prometeu passar com as crianças. Ótimo, sorriu Valentina. As semanas seguintes passaram como um sopro. Ela e Vladislav começaram a se encontrar uma vez por semana. Caminhadas no parque, tardes em cafés, até uma visita a uma exposição de arte contemporânea. Falavam de tudo, dos filhos, dos netos, do trabalho, dos livros, dessa vida que de repente os havia reunido outra vez. Valentina soube que Marina, filha de Vladislav, era designer de interiores, seguindo os passos criativos do pai. A neta, Sofia, uma menina esperta e curiosa, dividia-se entre música e desenho. Toda a avó dele, dizia Vladislav com orgulho, tem um senso espacial incrível e um dom para cores. Uma artista nata. Valentina, por sua vez, mostrava fotos dos netos e contava histórias da clínica. Falavam da juventude sem amargura, como quem folheia um álbum de fotografias desbotadas com carinho, mas sem saudade dolorida. Até que em um daqueles dias no parque, Sofia, que estava de visita ao avô, correu em direção aos balanços e tropeçou, raspando o joelho. Valentina, sem pensar 2 vezes, ajoelhou-se ao lado da menina. Com movimentos precisos, examinou o ferimento, tirou do bolso lenços antissépticos que sempre carregava, e tratou a escoriação com cuidado. Pronto, disse, sorrindo para a garota chorosa. Não é nada grave. Logo sara. Sofia, entre soluços, olhava para ela com olhos arregalados. A senhora é médica? Quase respondeu Valentina. Sou enfermeira, como minha avó era. Cuido das pessoas a toda a vida. Minha avó também era médica, disse a menina, enxugando as lágrimas. Mas ela morreu. Eu sei, Valentina acenou com a cabeça, a voz baixa. Seu avô me contou sobre ela. Devia ser uma pessoa maravilhosa. De repente, Sofia a abraçou com força. Obrigada por sarar meu joelho. Valentina retribuiu o abraço, sentindo a garganta apertar. Quando ergueu os olhos, encontrou o olhar de Vladislav. Ele os observava com uma expressão que misturava gratidão, ternura e algo tão profundo que doía. A partir daquele momento, algo entre eles mudou. Já não eram apenas 2 conhecidos revivendo o passado. Haviam se tornado cúmplices, pessoas que compartilhavam não só lembranças, mas o presente com suas pequenas alegrias e suas cicatrizes bem cuidadas. Uma noite, ao voltar para casa depois de mais um encontro, Valentina sentiu de repente que era feliz. Não aquele tipo de felicidade febril e devoradora da juventude, mas uma felicidade serena, madura, a de quem aceita a vida em toda a sua plenitude, com suas luzes e sombras. Estava bem ao lado de Igor, seu porto seguro, seu companheiro de tantos anos, que a entendia sem precisar de muitas palavras. Estava bem com a sogra, que com o tempo havia se tornado quase uma mãe. Estava bem com os filhos e os netos, que enchiam sua vida de risos e significado. E agora, para sua própria surpresa, estava bem também com Vladislav, que havia retornado não como um amor perdido, mas como uma alma gêmea, um amigo que o destino lhe devolvera quando menos esperava. No caminho de volta para casa, parou em uma loja e comprou um buquê de crisântemos para a sogra, suas flores favoritas, e o bolo predileto de Igor, de chocolate com nozes. Não era por culpa, pois sua consciência estava tranquila, mas porque sentia um desejo genuíno de agradar aqueles que amava, de compartilhar com eles a leveza que agora habitava seu peito. Ao abrir a porta, porém, encontrou uma cena inesperada. Na cozinha, sentados à mesa, estavam Igor, Anastasia Grigorievna e Vladislav, acompanhado de uma jovem mulher de olhos claros e um sorriso suave, e de uma menina que, ao vê-la, correu em sua direção com os braços abertos. Era Sofia, a garotinha do parque. Nós nos encontramos por acaso no mercado.
explicou Igor com um meio sorriso, enquanto Vladislav se levantava para cumprimentá-la. Começamos a conversar e bem, acabei convidando-os para um chá. Espero que não se importe, acrescentou este último, com um tom que misturava respeito e uma ponta de timidez. Claro que não, respondeu Valentina, sorrindo enquanto guardava as compras. Fico feliz em vê-los. Conheceu Marina, a filha de Vladislav, que herdara os olhos do pai e uma tranquilidade no olhar que logo a fez sentir-se à vontade. Sofia, por sua vez, não escondeu a emoção ao reencontrar sua salvadora, e se aninhou ao seu lado, mostrando com orgulho um desenho que fazia. Enquanto isso, os adultos falavam de trabalho, Vladislav contou sobre a restauração de um casarão histórico em São Petersburgo, onde havia preservado a fachada original enquanto adaptava o interior para usos modernos, de netos, de pesca. Descobriram que ambos adoravam passar horas à beira de um rio, linha na água. Anastasia Grigorievna, sempre curiosa, perguntou a Marina sobre seu trabalho como designer de interiores, e a jovem respondeu com entusiasmo, mostrando fotos de projetos no celular. Igor, por sua vez, lembrou de um primo que restaurava móveis antigos, e a conversa fluiu natural, como se aqueles que ali estavam sempre tivessem feito parte da mesma história. O tempo passou sem que percebessem. Quando os visitantes se prepararam para ir embora, Igor surpreendeu a todos. No próximo sábado faremos um churrasco no quintal. Os meninos vão montar a grelha, e a previsão é de sol. Que tal se juntarem a nós? Com prazer, aceitou Vladislav, apertando sua mão com sinceridade. Valentina os acompanhou até a porta. Vladislav hesitou por um instante, como se procurasse as palavras certas, antes de murmurar baixinho. Obrigado por tudo. Ela entendeu que aquele agradecimento ia além daquela noite. Era pela juventude compartilhada, pelo reencontro inesperado, pela vida que, apesar de todos os desvios, havia se recomposto de uma maneira que, no fundo, os deixará felizes. De volta à cozinha, enquanto guardava os últimos pratos, Anastasia Grigorievna comentou, como se lesse seus pensamentos. Vladislav Andreevich é um homem muito bom. Fico contente que tenham reatado a amizade. Eu também, respondeu Valentina simplesmente. Mais tarde, quando a sogra se retirou para seu quarto e Igor adormeceu na poltrona, com a TV ligada em volume baixo, ela ficou junto à janela, observando o céu estrelado daquela noite de outono. Pensava em como a vida era imprevisível. 44 anos antes, na plataforma da estação, vendo o trem levar embora o homem que amara, jamais imaginaria que seus caminhos se cruzariam novamente ali, na maturidade, quando ambos já haviam construído suas próprias histórias. O destino lhes dera uma segunda chance. Não para reviver a paixão ardente da juventude, que aquele tempo não voltaria, mas para uma forma diferente de amor, maduro, sábio, feito de compreensão e aceitação. Um amor que não exigia sacrifícios nem renúncias, que não destruía, mas edificava, que não substituía a vida, mas a enriquecia. Valentina sorriu para si mesma, grata por aquele presente inesperado. Grata por se sentir viva novamente, capaz de amar e de ser amada de maneiras que não conhecia antes. Grata pelas novas cores em uma existência que até pouco tempo lhe parecia pintada apenas em tons desbotados de rotina. Igor mexeu-se no sofá, abriu os olhos sonolentos e perguntou. Ainda acordada? Estava pensando, respondeu ela, sem se virar. Em quê? Em como a felicidade pode ter muitas formas, e em como nunca é demais. Ele sorriu, estendeu a mão e sussurrou. Vem aqui. Ela se aproximou, sentou-se ao seu lado e apoiou a cabeça em seu ombro, como fizera milhares de vezes ao longo de tantos anos. Igor a abraçou, e ficaram assim em silêncio, ouvindo o tic-tac do relógio na parede, que marcava os minutos de uma felicidade simples, quieta, autêntica. Do lado de fora, as folhas caíam em tons de ouro, vermelho e âmbar. O outono anunciava sua chegada. Mas, dentro de Valentina, era como se uma primavera interior desabrochasse. Tempo de novos começos, de emoções renascidas, de uma vida que depois de um longo inverno, voltava a florescer. E isso, ela sabia, era mais do que suficiente.